Estudos da sexta. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, capítulo 1, e o amigo espiritual ele faz uma colocação sobre a importância do que deveríamos adquirir, conquistar para uma interação mais direta com o mundo espiritual superior. E aí, quando ele faz essa colocação, ele usa algumas das virtudes que nós precisamos desenvolver. Nós estamos trabalhando a humildade. E no livro Pensamento e Vida, iniciamos o estudo da humildade lá. Eu não lembro agora bem o capítulo do Pensamento e Vida, deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estamos no capítulo 24, onde o Emmanuel ele faz uma reflexão mais profunda da humildade. E a gente vai tentar retirar as coisas mais importantes que ele coloca no capítulo 24, Pensamento e Vida. Eu não sei onde nós paramos no último encontro. Eu vou fazer a leitura aqui e retomamos a leitura e na hora que estiver na parte que nos interessa, eu vou desenvolver. A humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Isso nós já trabalhamos. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Quando o Emmanuel vai fazendo a colocação da natureza, ele traz uma característica da humildade. Em cada demonstração que ele vai fazer, ele reflete, porque como ele diz que a humildade é um reflexo, ele vai trazer algo que espelha a humildade para nós. Então ele fala: magnificente o sol cada dia oscula a face do pântano sem reclamar, sem clamar. Sem clamar é sem chamar a atenção para si. Ele não tem características do ego que quer chamar a atenção para si o tempo inteiro. Isso nós também já trabalhamos. Mas é só relembrando. A flor sem alarde, outra característica da humildade. Fazer algo sem alarde. O que é o alarde? O que significa uma pessoa quando ela está... o que é o significado do alarde? Seria uma espécie de forma de você está querendo realizar uma coisa com algum interesse interno, assim? Existe algum interesse, existe algum... só há interesse, as linhas do interesse, ela apresenta quando? Quando é que o interesse ele aparece na nossa personalidade? Se a Claudinha souber, pode falar, viu, Claudinha? Ele coloca, ó. A flor sem alarde, que é a outra característica do que nós entendemos como humildade. A pessoa que não está alardeando, ela não... o alarde ele caracteriza o quê? Você já falou uma condição dela. Quando é que nós... quando é que nós fazemos essa expressão se tornar mais intensa? Não é quando a gente está tentando ser o que a gente sabe que a gente não é? Por exemplo, uma forma de alardear, o alarde ela já é uma característica de chamar atenção também, ela chama uma atenção. Só que se é no campo verbal, o que eu vou fazer no campo verbal? O que vira um alarde no campo verbal? Quando eu faço o quê?
que eu utilizo... Você elogia o outro? Não. A forma de chamar a atenção no campo verbal seria como? Quando eu estou... gritando. Porque o gritar é como se eu grito porque eu acho que o outro não está te ouvindo. Ou ele está desatento, ou ele finge que não me escuta, então eu grito. É uma forma de alardear. Então, essa imposição eu preciso equilibrar. Por isso que ele dá o exemplo que a humildade ela não tem o alarde, ela manifesta, ela é uma linha de manifestação. Ela não precisa gritar para ser vista, ela não precisa impor, porque toda imposição é um alarde. Estou alardeando algo, estou impondo algo. Quando não há imposição, há uma exposição. A exposição ela não tem alarde, ela é muito tranquila, porque quando você expõe, você não espera. Quem espera, espera algo. Ele quer algo em troca. Então, se eu quero algo em troca, o interesse está presente. O interesse, ele se baseia ou na ausência de algo. Então, eu sinto a ausência de algo e eu vou tentar fazer uma força para que aquilo que eu acho que eu não tenho apareça. Ou eu vou tentar tirar de alguém aquilo que eu acho que eu não possuo. Entenderam? Isso é uma forma de alarde. Entendeu o segundo? Como é que é isso? Dá um exemplo. Tirar de alguém? Como assim? Você não me enxerga, certo? Então eu grito com você, para que você me veja. É como se eu tirasse, você tem algo que eu não tenho. Então eu chamo você para que você, ao olhar para mim, agora nós trocamos. Eu estou tirando algo seu. Então, ela pode apresentar nesse aspecto, que não deixa de ser um interesse. Você tem um interesse em tirar algo de alguém, porque nós damos uma importância muito grande para aquilo. A importância quem dá é quem está na falta. A importância quem dá é quem, na ausência da não clareza da manifestação dele, ele precisa ser sustentado pelo olhar do outro. Ele precisa da atenção do outro, nem é do olhar. Porque quando o outro dá atenção, é como se agora eu possa expressar. Porque eu não poderia expressar sem que o outro estivesse escutando. Entenderam? Eu não posso expressar de uma forma sem impor para o outro que ele me escute, para que ele me veja. Entenderam a sutileza disso? Isso não está naquela linha que você sempre fala de que as pessoas têm que dar suas opiniões quando elas são requeridas, né? Ou seja, a pessoa está dando opinião sem ninguém pedir, né? Essa situação que você está falando. É porque a pessoa não tem segurança. Quando eu dou uma opinião sem ser chamado, no fundo eu sou inseguro. Aí eu faço a colocação de forma que o outro, se ele atender a minha demanda, ele me dá a segurança. Então eu estou correto. Entendi. Porque quando eu não estou correto, eu me sinto como? Inseguro. Porque a insegurança representa um estado interno que nós estamos em qual estado? Quando é que a insegurança ela entra no psiquismo nosso? A gente não tem confiança. Quando a gente está perdido. Quando nós nos sentimos perdidos. Essa sensação para nós ela é muito ruim. E não deveria ser. Porque se eu me sinto perdido, se eu procurar, se eu trabalho a atenção procurando algo,
Aquilo ali é um movimento extraordinário. Então vamos lá. A flor sem alarde faz o papel dela, que é incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E em seguida, às grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Nós paramos aqui. Falamos da água, no sentido da aspereza da rocha, porque ela faz a mudança da rocha, mas a rocha também a torna mais pura. E o papel da colcha de erva, que é cobrir, encobrir, proteger. Ela faz uma linha de proteção. Proteção tem a ver com humildade. Por exemplo, quando é que a gente necessita exercitar um valor que ele proteja alguém? E quem é esse alguém que precisa ser protegido? Quem são os alguém, né? Quem está na vida na condição de que eu preciso protegê-los? Os filhos. Crianças, idosos ou pessoa com alguma incapacidade mais intensa, uma pessoa numa condição mais especial, que não tem a malícia da consciência clara. E essas precisam de uma espécie de proteção. Mas toda pessoa que mantém um nível de claridade psíquica, né, de lucidez mental, ele não precisa de proteção. Quando eu tento proteger uma pessoa lúcida, o que eu estou fazendo com ela? Infantilizando, né? Além de infantilizar. Além de infantilizar. Infantilização é um estado. Qual que é o outro? Por que eu interfiro na liberdade do outro? Não é porque essa pessoa não está pedindo sua ajuda? Porque eu acho que ele é incapaz. Porque se eu perceber que ele é capaz, eu não interfiro. Então a gente age muito achando que o outro é incapaz de fazer isso e aquilo. É como se a gente tirasse do outro a possibilidade de aprender, já que nós estamos aprendendo. Então eu não posso fazer isso. A proteção ela não pode afetar a liberdade do outro, que é a posição dos espíritos superiores. O espírito superior jamais vai interferir na nossa liberdade, desde que a minha liberdade não interfira na liberdade do outro, que de uma forma ou de outra não necessita de passar por uma situação inadequada se ele não tem que passar por aquilo. Por exemplo, em um dos livros de Valdo Pereira Franco, uma pessoa veio da roça e ela foi para a capital e ela entrou no metrô. Quando ela entrou no metrô, uma pessoa com a mente mais maliciosa percebeu que ela era uma pessoa muito simples. Então ele chega com a intenção de iniciar ela para a linha do sexo, ele estava pensando numa forma de sequestrá-la. Como não era prova dela aquele mecanismo, o que os espíritos fizeram? Eles tiveram que interferir no livre-arbítrio do cara, da pessoa desequilibrada sexualmente. Aí eles, para que ela saísse da situação, eles mexeram na área do estômago dela, ela começou a passar mal, e aí ela não consegue segurar e faz um vômito em cima dele. Quando ela faz esse movimento, ele recua, xinga e tal, mas aquilo salvou ela. Para ela, um movimento vexatório. Para o mundo espiritual, ela não precisava passar por um sequestro ali que mudaria a vida dela radicalmente. Não era prova dela. Ela tinha outras provas. Não é que ela não pudesse passar por aquilo, porque se não pudesse passar por aquilo, ela nem estaria passando por aquilo. É que naquele momento, naquele contexto, ela não poderia viver aquilo. Deu para entender? Sim, o aspecto da proteção que você falou
quando ela é uma proteção exagerada, é porque a pessoa que está tentando proteger não tem humildade, né? Não tem. É isso que você quis dizer, né? Ela torna o outro incapaz, ela fortalece fortalece a... Mas não é assim, ela está se achando melhor que o outro, né? Porque ela está achando que ele é incapaz e ele não é. Não. Então, a pessoa que é humilde jamais vai fazer isso. Né? Ela tem que deixar, porque a pessoa lúcida, ou a pessoa mentalmente funcional, ela tem que experienciar. Eu não posso tirar a experiência do outro. Eu tenho que deixar a experiência ocorrer, porque é com ela que nós crescemos. Que é o que o mundo espiritual permite ocorrer. Então nós temos que ter esse cuidado. Sem esse cuidado é muito difícil. Só voltar uma coisa aqui. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Essa colocação dele aqui, nós paramos, foi aqui, na verdade. Ela é muito profunda, a carência de humildade é a pessoa que não tem humildade, ok? É aquela que a humildade, ela é um reflexo, que ela está em todos, ela reflete para todos. Mas quando a pessoa ela não permite que os elementos produtores da humildade, refletores em nós, quando a gente não deixa ela ocorrer, nós nos tornamos carentes dela. Quando a carência da humildade está presente, o que está forte em nós? A ausência da humildade faz surgir sentimentos de que natureza? Sentimentos egoístas. Egoístas, egocêntricos. Na linha do egocentrismo, fortalece outros elementos que compõem o movimento do que nós acreditamos ter e não possuímos, do que nós acreditamos ser sem representação do eu. O que é ele? Está muito ligado ao ego, ao egocentrismo. Toda pessoa egocêntrica também vai apresentar os elementos parentais, né, que são parentes do egocentrismo. Quais são eles? Orgulho, vaidade. Então eles começam a entrar. Só tem muito orgulho e vaidade a pessoa carente de humildade. Lembrando que humildade é um conjunto de coisas. Lembrando que é a carência de valores que representam a somatória chamada humildade. Então ele coloca, sem um reflexo da humildade, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, porque diante do universo nós somos o quê? De fato? Nada. Nada é alguma coisa, mas uma coisa muito nada. Surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, porque é da ordem sentimental, não é da ordem racional, é de um elemento que junta, ele agrega emoções, sensações, sentimentos, impressões e nos ilude. Porque o orgulho e a vaidade são movimentos do ego muito ilusório e pertencente muito ao mundo material, ao mundo da matéria. Porque o orgulho e a vaidade, eles pertencem ao mundo da matéria, no mundo da matéria relacionado aos estados emocionais e sentimentais do ser evolutivo, que é o... Mas a gente não leva isso com a gente para o mundo espiritual? A gente leva para o mundo espiritual.
certo? Inclusive são as únicas coisas ruins que a gente leva. Mas quando é que essa linha com esses campos muito fortes na nossa materialidade, quando é que eles enfraquecem? Quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna. A morte, ela faz esse papel. Porque quando a gente desencarna, nós chegamos no mundo espiritual em qual condição? Adão e Eva, eles ficavam quase que o tempo inteiro como? Nus. Ou não tem. Quando você chega no mundo espiritual, você não tem nada, porque você não é mais o que você era. Se você não é mais o que você era, o que você é então? Nada. Entendeu? Nós nos sentimos nus diante da realidade. Eu não tenho algo a oferecer à realidade espiritual. A realidade espiritual tem muito a nos oferecer, mas eu não chego com uma bagagem de ofertar algo à realidade que eu estou. Se ela é uma realidade muito desequilibrada, aí é diferente. Porque a realidade espiritual muito desequilibrada é o retrato da materialidade da Terra. Eu estou preso aos valores terrenos, e os valores terrenos, a maioria deles, tem a composição material como o elemento que nos prende. Você está falando que isso, a matéria estimula esses equilíbrios de forma mais vaidade, intensa, beleza. Né? Do que no plano espiritual. Que, na verdade, a beleza que pertence ao ser da evolução, ele se prende ao novo material, porque o novo material, para ele, nunca ele experimentou. Então, ele desenvolve uma vaidade. Ele gosta do novo. O novo, para ele, nesse aspecto, que ele caracteriza o corpo novo no espírito velho. Quando o espírito velho se vê num corpo novo, ele identifica na hora, ele acha uma beleza e tem beleza de fato. E a gente faz ao contrário do que a proposta, né? Que os espíritos, esperam. Só que ao mesmo tempo eles sabem que essa ilusão é necessária. Porque ela é necessária para o nosso crescimento. Porque onde tem ilusão, tem sofrimento. Toda área de ilusão é uma área de sofrimento. Então o sofrimento ensina. O sofrimento frustra. O sofrimento ele tem uma característica de tirar o que eu não tenho. Quando ele tira o que eu não tenho, eu começo a enxergar alguma coisa. Quando eu tenho a impressão que eu tenho, eu não abro mão dele. Eu me apego. E aí a ilusão ela está presente e instaurada dentro do nosso estado interior. Nosso estado interior, exterior, externo, periférico. Então são enquistamentos do sentimento. Quais sejam? O orgulho, a cobiça, que a cobiça, cobiçar algo, só cobiça algo, alguém que se sente sem aquilo. O que eu não tenho, eu vou cobiçar. E a cobiça, ela está muito na evidência material. Ela não pertence às linhas que não sejam materiais. Por exemplo, tem um livro, tem um filme que conta a história de um artista que era um compositor, eu não sei se era o Beethoven, em que o clero, né, uma pessoa muito inteligente da época, ou era o Mozart, é um desses artistas muito famosos aí. Quando ele estava compondo, esse clero, essa pessoa que tinha um poder material, ele era muito reconhecido. Quando ele vê naquele jovem uma capacidade de composição que o jovem fazia com muita facilidade, e a inveja daquilo faz com que ele ame aquele jovem, mas ele vai prejudicá-lo. Porque ele cobiçava aquilo que era dele. Porque ele tinha uma facilidade para compor, enquanto ele tinha uma dificuldade enorme na composição das músicas dele. Aí ele pergunta para ele, como é que você consegue compor assim? Ele falou assim, mas eu sinto.
Ele compõe porque ele sentia aquela realidade e ele expressava o que ele sentia em música. Aí ele pergunta para essa pessoa mais velha, mas você não sente? Ele não sentia. Deu para ele a arma que iria afetar o compositor. Que ele chega um momento que ele vira para ele e fala assim, eu queria que você compôsse a morte. E à medida que o artista experimentava a sensação da morte, o que ia acontecer com ele? Ia morrendo. Ele sentiu. E para ele falar da morte, ele tem que sentir a morte. Aí ele começou a sentir a morte, começou a definhar. Muito bacana, assim. É uma característica muito profunda de um estado que está dentro de nós. Por isso, uma linha de sentimento. O orgulho e a cobiça, o egoísmo. Fechou. Que são esses valores, né, da matéria, esses valores materializáveis. Nós vamos trabalhá-los também. Daqui a pouco nós vamos trabalhar eles muito bem. Mas eles, nós não vamos ter muita dificuldade para trabalhar, porque já é uma coisa comum em nós. Mas nós vamos ter que trabalhar eles. O orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Esses campos, eles geram muita discórdia, muita confusão, muita delinquência, muito atraso. Eu acho que assim, gera uma propensão ao ódio muito maior do que a propensão ao amor. Assim, que a gente tem normalmente, né? Por exemplo, esses lados da nossa personalidade é quando o homem ele olha para a mulher e fala assim, ela vai ser minha. Ele cobiça a beleza que ele enxerga naquela mulher. Mas a beleza que ele está cobiçando dela está onde mesmo? Ele viu uma beleza extraordinária na mulher. Ele quer cobiçar aquela mulher, ele quer dominar, ele quer ter ela para ele. Quando ele está fazendo esse movimento, a beleza que ele vê nela está onde? Eu acredito que é dentro dele. Dentro dele. Só que ele não está vendo, né? É por causa do estado de consciência dele. É porque ele já está no estado de perturbação, então ele não percebe que aquela beleza que ele enxergou naquela pessoa, que deve ter uma beleza de fato, a ponto de refletir a cobiça sobre aquilo, ele o leva a muito desequilíbrio. Então ele vai desequilibrar aquela pessoa. Ele vai fazer algo que vai gerar o desequilíbrio daquela pessoa. A cobiça está intimamente ligada à inveja. Né? Tá, muita inveja. É uma coisa, eu acho que doentia, né? Eu acho que quando o processo já fica mais intenso. Né? Mais intenso, mais adoecido. Então são quadros que refletem muito desequilíbrio. Sem o reflexo da humildade, a carência de humildade abre campo para esses monstros, né, internos que pertencem à nossa personalidade. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. Aí eu perguntei, o reino do eu é o reino de quem? O reino do eu é o reino interno. O interno, é o reino do espírito. E nesse campo nós não o conhecemos. Ele está na ordem do inconsciente, porque nós não o conhecemos. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Porque o mundo material, ele dá impressões, ele causa impressões. E lembrando que a humildade é um reflexo. Só voltando um pouquinho aqui, que eu ia perguntar para você, mas eu esqueci, porque eu estou cansado. Quando que porque nós temos dois sentimentos importantes, né? Que é a admiração e a inveja. Então, são dois sentimentos que eles estão muito próximos, no espectro de intensidade só. Quando que a gente percebe que a admiração é admiração ou a admiração que a gente tem, né? Pelas pessoas é inveja? Quando ele não deprecia. Quando ele não deprecia. Nenhum tipo de depreciação em relação ao elemento ou objeto
permite essa linha de interação. Porque o elemento que permite essa linha de interação, ele tem que existir. Porque eu preciso admirar. A existência daquilo faz com que surja o sentimento aflorado em nós. Preciso do elemento externo produzindo o efeito interno. Então, uma flor, eu posso olhar para a beleza da flor, me encantar com ela, que é uma admiração, mas eu posso, na minha ingenuidade, matar a planta para levá-la para casa para todo mundo ver a beleza que ela é. Só que vai acontecer o que com ela? Vai morrer. Duração muito curta. E aí, nesse movimento de matar a planta, não com a intenção de matá-la, o que eu estou fazendo com ela? Matando. É como se a cobiça de tê-la, não importa se ela vai durar pouco tempo. Porque se ela estivesse no lugar dela, provavelmente ela viveria quanto tempo? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Teria uma beleza fora do comum. Que a beleza dela é encantar a todos, não é para mim encantar. Então a admiração, nesse aspecto, ela pode adoecer de um instante para o outro, porque nós somos instáveis internamente. Aqui, a gente quer a coisa para nós. 141 estável. Tem um interesse embutido nisso. Porque se eu levo uma rosa para minha casa, tentando manter a beleza dela, que não vai ser duradoura, ela está ali na minha casa para quem vê. Por que eu levo ela para casa? Bom, se você já viu, é para os outros verem. Para os outros verem. É para alguém ver e falar, nossa, que rosa bonita. Que rosa linda aqui. Mas eu já matei ela. Esse reflexo vai ser muito pequeno. E para que os outros continuem sendo, eu agrade ao outro, eu vou continuar matando. Você está falando no sentido de que é a fuga do propósito da evolução. Só para mostrar a linha da admiração, como ela pode estar numa condição tranquila, que é a admiração, e quando ela desequilibra, surgindo um efeito chamado inveja, cobiça. Isso não está ligado ao aspecto da humildade também, não? Que é da ausência dela. Admiração sem humildade. Né? Pode ser isso, né? Porque a admiração não é um estado que eu preciso para mim. Não é que eu não preciso para mim, porque o admirável, ele tem a ver com a beleza, ele tem uma beleza, ele tem algo que engrandece, ele tem algo que faz a gente sentir algo muito intenso. E ele deveria estar solto, ele deveria estar livre. Porque se eu sinto, você sente, o outro sente. Quando nós estamos abertos a senti-lo. Porque tem gente que não vai sentir, mas ele não tem que sentir, ele tem que sentir quando ele sentir. Não há uma imposição para isso. Quando for espontâneo. Tem que ser muito espontâneo. Porque ele é da linha da evolução. E é uma arte, né? Ele está num campo de sensibilidade, que nós precisamos desenvolver também. Se o reflexo da humildade é atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária, exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos. Porque se eu me percebo espírito, se eu me percebo num campo de transitoriedade, de transição entre a realidade que eu estou e a realidade que nos aguarda, que a realidade que nos aguarda qual que é? A espiritual. A espiritual fora da matéria física, que tem interação conosco, nos sustentam de uma forma ou de outra, mas não pode interferir na proposta de crescimento que eu preciso desenvolver. Porque eu estava no mundo espiritual, fora da matéria,
Então eu tenho uma experiência com ela. Quando eu volto para a Terra, eu experimento a Terra, mas guardando as impressões do mundo espiritual, porque ela continua comigo. Quando eu saio da matéria e chego ao mundo espiritual, eu chego no mundo espiritual agora com as impressões da matéria que eu deixei. Entenderam isso? Como é que nós invertemos o tempo inteiro essas... Porque as duas interagem, elas estão em uma linha de interação. E quem nos faz a lembrança do passado? Os entes, os afetos que nós carregamos, que tem uma importância muito profunda em nós. Porque os entes e os afetos, eles representam um pouco da nossa história. Eles estão interligados conosco profundamente. Esse campo a gente não esquece. Ele não está na linha do esquecimento. Ele está nas linhas muito mais de uma proximidade. Porque ninguém evolui sem contato um com o outro. Porque nós precisamos refletir. Eu preciso do elemento que é capaz de refletir. 134 caindo lentamente. Em nós a possibilidade de uma linha de crescimento é o outro. A não ser espírito numa condição muito evolutiva, que nós não conhecemos qual é o mecanismo revelador dele. Mas na Terra, o elemento que revela o nosso estado interior é o outro. Sem o outro, eu não conheço. Ninguém se conhece. Mundos muito superiores, o espírito crístico, por exemplo, não acredito que seja desse nível. Mas na Terra, estando na condição evolutiva que nós estamos, o outro é o reflexo imediato do meu mundo interno. Ele é o externo retratando o meu interno o tempo todo. Está claro? Isso faz parte da linha da evolução. Em trânsito nos carreiros evolutivos. E apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma, que é o ser espiritual, em cidadela de ilusão, que é o mundo material, um mundo extremamente ilusório, totalmente ilusório. E aonde que está a ilusão da matéria? Em que sentido? A matéria, o papel dela para nós, ele é fundamental. Qual que é o papel da matéria para nós? Olha, eu sempre refleti sobre isso e eu percebendo assim que a gente tem muita dificuldade com a matéria, né? Eu fico às vezes perguntando a Deus, né? Será que a gente tem um outro jeito melhor de a gente evoluir, que não seja encarnar, né? Mas eu penso assim que a gente tem que esquecer o passado. Então não tem como fazer. Às vezes eu fico assim digredindo sobre isso, que assim, será que existia um jeito melhor, menos pior, assim, de a gente evoluir sem passar pela carne, entendeu? Assim, e eu acho isso impossível, porque nosso passado é tão sombrio que não tem como a gente não esquecer o passado. Se a gente, qualquer jeito que Deus criasse, qualquer mecanismo que Ele criasse para a gente evoluir, que não fosse a matéria, que não trouxesse o esquecimento do passado, não daria certo, eu acho. Assim. Mas no fundo, é porque quando você está falando do passado, aí nós estamos falando das experiências já adquiridas. Existe uma função muito clara da matéria, no contexto imediato onde eu e você estamos. O livro dos Espíritos fala que é para se depurar, né? Ele é uma linha de depuração, mas ele é também, toda matéria, ela surge para fazer o que com ela? Transformar. Utilizá-la. Ela é um elemento de utilização. Ela é útil, utilizável. Nós temos que usar ela bem. Quando eu a utilizo de forma adequada, resultados extraordinários. Quando eu a utilizo de forma inadequada, resultados complexos, catastróficos. Em geral. Porque ela tem a utilidade. A reencarnação, ela é uma proposta da utilização de todos os recursos que a matéria é capaz de proporcionar. Todos. Só que nós caímos na linha da ilusão. Quando eu caio na linha da ilusão, significa que os valores que eu deveria estar exercitando, que pertencem ao mundo espiritual, eu não estou enxergando.
Quando eu Ele gera a ausência da humildade. deixa eu entender aqui. Quando eu utilizo a matéria dentro da proposta dos espíritos, eu tenho Respostas a muito função. adequadas. Quando eu não uso ela direito, quando eu uso... Porque a função dela é utilizável, ela é útil, ela tem que ser utilizada. Quando eu utilizo fora da proposta, aí eu leva ao desequilíbrio. Efeitos muito danosos, muito desequilibrados. Assim, em que linha eu entro nessa história de utilizar a matéria errada para levar à ilusão? Então, assim, que tipo de erro você comete que te leva para a ilusão em vez de te levar para o... Que tipo de erro que eu falo assim, usando a matéria, usando meu corpo, Permitindo que valores que não sejam os adequados da linha da própria humildade. Vou pegar a humildade, que é o foco do estudo. Na ausência dele, o que entra? Orgulho, vaidade, cobiça, ok? Esses elementos vão fazer a gente cair. Porque nós não estamos utilizando a matéria de forma adequada. A vaidade, um excesso de percepção invertida da beleza. Eu inverto a beleza. Porque não é a beleza do outro que eu estou cobiçando. É a beleza que eu acredito que esteja dentro. Eu quero, eu posso, eu domino. Não, você não domina nada. Você pode até querer, não tem problema. O querer ele pode esbarrar no desejo, ele pode esbarrar na cobiça, ele pode esbarrar na criatividade, ele tem elementos muito produtivos dentro dele. Mas quando ele entra numa ilusão, aí ele vai querer reter aquilo. Quando ele quer reter aquilo, ele vai se iludir. Aí ele vai criar linhas de sofrimento. É uma condição humana que nós precisamos modificar. Quando a gente entende isso, muda tudo. A vaidade, ela tem algum aspecto necessário, que é o cuidar de si. Você precisa cuidar de você. Só pode cuidar de você se tem algum nível de vaidade dentro de nós. E a vaidade, ela está nessa inter-relação entre o ser da evolução, que não se conhece, e a matéria que traz a imagem. A matéria que traz a imagem traz uma beleza. O reflexo dela tem uma beleza. Porque a beleza é um estado que ele tem reflexo em nós, em profundos mecanismos internos, tem muita beleza. Porque nós não conhecemos, se a gente pensar, toda a criação 125 caindo é lentamente. reflexo da mente, então tem que ter uma beleza incrível. A beleza divina dentro de nós também, que existe, que a gente não sabe. Não sabe. Mas a gente nós somos artistas. A gente cobiça ela. Porque a gente transforma. No outro, a gente cobiça no outro. Exatamente isso. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. O recusar é porque a gente sabe, pela experiência do outro, reveladora do nosso estado, que toda conquista, todo valor, ele tem que se apresentar na perda. O valor verdadeiro, ele se apresenta na perda. Como assim? Quando é que a gente começa a enxergar os valores realmente quando nós enxergamos que se perde? Não é que eu estou perdendo nesse contexto, mas a gente vai ver que se perde no reflexo do outro. Tudo está numa linha de perdas. Porque a ilusão do ter, né, vai ser
ela vai ficar dilacerada, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, qualquer valor que se dê. Me dê um valor qualquer. Qualquer valor, que hoje é considerado valor para nós. Dá um exemplo de um valor. Calma. Calma. A calma, a dificuldade dela, para a gente observar, dá para olhar por ela. Mas a dificuldade dela, porque a calma quem é que possui calma? Quase ninguém. Entendeu? Quase ninguém. Nós não conhecemos de fato quem é calmo, porque na base da calma existe movimento. Então, como ele tem um movimento, mas o movimento da calma não é balbúrdia, não é alarde, ele é um outro significado. Então, ele se torna muito difícil de fazer uma linha comparativa, porque aí você trouxe um valor que ele é existente, ele existe. Ele vai ser transcendente para a gente. Porque ele é da linha do fluídica, ele é da linha, ela é um campo que envolve sensação, sentimento, emoção, impressões, sensibilidade. Cada item desse vai trazer uma linha que nós podemos mergulhar e falar da calma. Mas é difícil de você olhar no outro e identificar a calma, porque para você identificar a calma do outro, a calma na verdade está onde? Tem que estar dentro de você. Fora. Ah, não, exato. Porque ela é um reflexo. Ela está aqui. O ambiente ele é tranquilo. Ele tem uma tranquilidade que reflete a calma. Eu detectando a tranquilidade, eu percebo a calma, porque agora eu estou interagindo com ela. Ela passa a ser experienciada por mim. Mas quando alguém fala assim, você é calmo, eu já sei que eu não sou. E a pessoa que está falando que eu sou calmo, não percebeu que a calma está onde? Ora, se ela também pode detectá-la. Se ela detectar a calma, a tranquilidade, ela vai ficar calma e tranquila. Ele vai perceber em mim porque está nele. Que é um estado que nós podemos interagir com ele desde que a gente o perceba. Sem percebê-lo, ninguém está. Tá, você pediu para eu te dar um exemplo. Me deu um outro. Então, que não seja a calma. A calma ficou mais complexo. Tá, você quer um exemplo de quê? Eu não entendi. É um exemplo de um valor que todos nós temos, almejamos, e que ele está voltado à perda. Não precisa me falar de um valor de perda, você me fala um valor, que não seja esses mais transcendentes, mais uma virtude verdadeira. Não Né? é o valor, honestidade. Certo. Honestidade ela é muito boa. Quando é que a honestidade, ela se apresenta muito sutil. Porque a honestidade só é honestidade quando ela está sendo testada. Porque quando ela não está sendo testada, o que ela é em nós? Ela é latente. Ela é o normal. Ela é o normal. A honestidade virou um elemento comum. Ela é um modo de ser. Honestidade é um modo de ser. Mas ela se torna muito evidente quando ela é testada. Quando o teste dela aparece. Agora nós falamos da honestidade. Dá para entender isso? E onde que está a perda na hora que é testado? Não precisa da escuridão para aparecer a luz. Nesse aspecto, sim. Por exemplo, alguém dá um troco errado para nós. Vou pegar a coisa material que ela é visível.
Aí eu percebo que a pessoa me deu a mais. Se ela me deu a mais, não é meu. E é muito provável que também não seja dela. Então eu tenho que devolver para ela, para que ela não fique no prejuízo, porque se eu não devolver para ela, não sendo dela, vão cobrar dela. Além dela ter dado uma coisa que não 118 era estável. dela, alguém vai cobrar dela naquilo que ela vai ter falta. Aí ele aparece na falta. Entendeu isso? Aí a honestidade entrou. Aí alguém fala assim, você foi honesto? Não, eu fui honesto. Mas eu não fui honesto. Eu fui comum. Porque se eu levo para ter vantagem, então eu ganhei tirando do outro, eu vou ter que devolver. Porque não é meu. E tirei de alguém que não era dele. Porque se é de alguém que nos dê, alguém te deu. Então a coisa é completamente diferente. Quando ela não está na ordem de ser dado, aí o desonesto ele apresenta. Aí eu não sou honesto, né? Eu estou desequilibrado. Porque saí da linha do comum. No teste que ela aparece. Então ela dá pra gente falar. Por exemplo, beleza. Toda beleza na Terra é transitória, porque toda beleza modifica para o envelhecimento, que é um estágio da matéria. Quando o envelhecimento, então nós temos avós que já foram belíssimas, já tivemos pais que já foram belíssimos e vão perder a beleza. À medida que eles vão perdendo, o que eles estão dizendo para nós? O que ele diz para quem tem beleza? O que está acontecendo com eles e o que vai acontecer conosco? É a perda. Nós vamos perder. Porque o valor verdadeiro da beleza, ela não está aí. Porque toda beleza tem muita vitalidade, tem muita força, vitalidade, ela tem coisas exuberantes. A beleza tem coisa exuberante, abundante, ela tem. Quando a beleza do mais velho ele vai se perdendo, é porque aquela beleza evidente que se perde apresenta uma transformação dentro dele. Porque a beleza do idoso está onde? Onde que está a beleza do idoso? Depende, essa pergunta é difícil. Depende. De qual ponto de vista você está falando? Porque o idoso, o que ele está aprendendo? Ele está aprendendo com a perda. O que ele adquire com as perdas? Humildade. Entendeu? Ele vai perder um tanto de coisa com as perdas. Mas cada vez que ele perde para fortalecer um estado diferente. Ele perde para que ele descubra outros valores, tem outros valores. A perda para o idoso é que ele está ganhando em outro nível. Porque quando eu estou perdendo, está nascendo alguma coisa diferente, que eu preciso olhar para ele. Só que para olhar para ele, eu vou ter que manter algum estado de lucidez para que eu enxergue. Entenderam? Porque a ausência da lucidez, parei de enxergar. E quando eu parar de enxergar, a perda não vai ter efeito nenhum. Quer dizer, vai ter através do sofrimento. Ela vai ter um efeito. Quer dizer o seguinte, você pode ter uma perda sem sofrimento e com sofrimento. Né? Depende. Só que quanto menos consciência eu tenho, menos sofrimento eu vou ter. Pensa um idoso que ele tem uma espécie de demência qualquer e está internado no hospital. Aí perdeu um filho. Perdeu o filho, ele está bem idoso. Internou no hospital porque ele está cuidando da saúde dele. Só que ele não tem uma consciência clara da saúde dele. Então ele sente dor, mas ele não sabe de onde que está vindo a dor e nem a dor aonde. Onde que ele está sentindo dor? A minha mãe, por exemplo, ficava, ai, mãe, você está com dor? Não. Aí daqui a pouco ela está, ai. Ela está sentindo algum tipo de dor? É muito provável que esteja, só que nem ela sabe. Então se ela não sabe, ela não tem.
Eu não tenho lembrança daquilo. Entendeu? Você está falando que a perda para ter efeito tem que ser consciente. Né? Nas linhas da consciência, enquanto tem consciência, é que tem valores diferentes que precisam ser observados para quem está na experiência da velhice. 116 estável. A gente tem essa distorção, essa visão distorcida de que quem merece mais perde mais, né? Porque às vezes você vê assim, um cara que não merecia perder as coisas, não perde nunca, né? O cara que merecia perder as coisas não perde nunca. E o que não merecia perde tudo. Igual o Jó, perdeu tudo. Mas tinha tudo. Cada vez que ele perdia, ele ganhava. E a certeza do ganho não tem perdas. O ganho verdadeiro você não perde. Você adquire. Ele tem uma aquisição real. Porque ele não está sustentado pela ilusão. Ele está sustentado por um outro valor. Perene, contínuo. Então estamos mergulhados nele. O mundo espiritual é um valor contínuo. Ele existe. E ele interage com a gente o tempo todo. O mundo espiritual é o mundo da vida, não é o mundo da morte. Se eu percebo a vida em abundância, se eu percebo a vida na movimentação dele, eu vou perdendo medo da morte, porque ela não tem, ela vai perdendo sentido. Ela não nos amedronta mais. O medo dela já não existe. Sobre o fascínio. Só volta um pouquinho, que ele falou um negócio de quando eu li esse livro, eu lembrei muito de você, quando você fica falando do real. Ele falou de um jeito diferente aí, mas é a mesma coisa, né? Que ele falou das coisas importantes da realidade, né? Volta aí para você ver. Vou ler um parágrafo Isso aí é uma coisa... Ser um reflexo da humildade, atributo de Deus, no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito, nos carreiros evolutivos. Condição real. Não, estou falando depois. Ele fala da... Leia aí, você vê. Depois ele fala da... E apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais. As realidades fundamentais, é isso que ele sempre fala, né? Que eu estou percebendo isso. Ele dá um nome diferente, mas As realidades fundamentais... É o real que você está falando. É o real. Ele está presente no A real. realidade fundamental é aquilo que eu preciso para poder observar. Para poder observar, aprender constantemente. E aí crescer com ele. Como que isso é coerente, né? Esse campo ele não tem erro. Ele não tem... É uma linha de aprendizado constante. Ele não tem áreas de domínio. Ele tem áreas de interação. Isso. A realidade é uma área de interação. Enquanto interagindo e consciente dela, sem sofrimento. E ela gera uma linha de compreensão e calma intensa em relação à coisa que eu preciso aprender. Ela se torna muito intensa. E o fundamental tem a ver com a observação. É aquilo que eu tenho que observar. Fundamental tem a ver com fundamentos. Precisa de observação, precisa de atenção, precisa de lucidez, precisa de consciência. Consciência clara. Quanto mais clara a consciência, mais impressões nós temos. Impressões mais nítidas. E ela permite a interação. Interagir é sempre muito bom. Interação é vida. Ele é reflexo o tempo todo. Podemos ir? Não podemos. Acabou o tempo. Próximo encontro, sobre o fascínio de semelhante negação. Esses aspectos da negação, do orgulho, nós ainda vamos tentar aprofundar um pouco mais nela. Paramos aqui, nos encontramos no próximo encontro.